Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos descendo a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rei dele sempre ardente louvor. Rei dele sempre ardente louvor. Render a Deus ardente louvor é render a Deus um louvor intenso, expressivo, completo. É ter um louvor cheio de intenção, cheio de compromisso com o Senhor. É muito mais que este louvor que costumamos ouvir quando ligamos um rádio ou ligamos a TV para curtir uma música chamada gospel, uma música chamada evangélica. Seja o nosso louvor no dia de hoje, seja o nosso louvor durante essa semana, na nossa vida, um louvor ardente, expressivo com o Senhor. Não tenhamos aquela intenção de termos um louvor místico que venha só nos agradar, nos ajudar com boas palavras. Ao contrário, que seja um louvor cheio de intenção para com os desejos do Senhor na nossa vida. Que este domingo, que esta semana assim seja, para as nossas vidas em nosso louvor. Você pode imaginar? Terminamos o mês de outubro, semana passada, com uma grande campanha e começamos novembro com outra grande campanha, porque acreditamos que amar é muito mais que falar, amar é cuidar de alguém. Ainda neste culto você terá informações sobre o mês de novembro, a nossa grande campanha. Quando amaremos o outro, amaremos as outras pessoas que são importantes para nós. Portanto, participe intensamente do Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro neste mês de novembro, não só assistindo os cultos, não só participando dos cultos, mas efetivamente cuidando de alguém. Esse mês de novembro também nos reserva uma mudança
em uma cena. Nós vamos mudar um pouco a ideia do Olá Família, quando famílias do ministério da nossa igreja dão boas-vindas a todos vocês. Este mês de novembro nós faremos diferente com o Olá Igreja, quando uma pessoa, membro da igreja, irá compartilhar conosco o versículo que mudou a minha vida. Isso mesmo, um membro desta igreja irá nos mostrar, nos incentivar a pensarmos sobre aquele versículo que mudou a história, que mudou a vida desta pessoa. São vários vídeos já gravados, vários versículos abençoadores que dizem respeito a um momento muito especial dessas pessoas. Vamos aprender com essas pessoas sobre a palavra de Deus e sobre o quanto a palavra de Deus foi importante para essas pessoas. Sendo assim, então, que este domingo, esta semana, o nosso louvor se responsabilize por nossa vida e se responsabilize pela vida do outro. Convido você para me acompanhar na leitura do texto sagrado, conforme encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 5. O texto nos diz o seguinte: lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Nas visões do Apocalipse que o apóstolo João recebeu quando ele estava exilado na ilha de Patmos, o Senhor lhe confiou algumas mensagens às igrejas da Ásia. Este versículo que lemos está na parte endereçada à igreja de Éfeso. O texto nos faz refletir sobre três coisas dentro do contexto ou dentro do assunto da confissão. A primeira coisa é: lembrem do quanto vocês caíram. Quando estamos no processo de confissão, uma primeira coisa a considerar é a necessidade da pessoa lembrar dos atos feitos que requerem algum reparo. Tropeçar e cair e depois tentar esquecer o ocorrido, jogando tudo debaixo do tapete, não funciona muito bem. Por outro lado, apenas lembrar também não resolve. Há muitas pessoas que carregam seus tropeços por anos a fio, praticamente sem fazer nada por conta disso, a não ser lembrar e sofrer. A segunda coisa que aprendemos desse texto é: arrependam-se dos seus pecados. A palavra nos ensina não apenas lembrar, mas ela nos exorta para nos arrependermos daquilo que fizemos de errado. A terceira coisa que aprendemos desta palavra, deste texto, é: façam o que faziam no princípio. O sentido aqui é de recordar as coisas positivas, as coisas corretas que eram feitas anteriormente durante seus melhores momentos da sua vida cristã. E a partir disso, se sentir encorajado e motivado a confessar e acertar a sua situação com o Senhor. Não se arrepender é grave, porque isso significa que você não reconhece que errou, ou reconhece, mas não se importa. E nesse caso, o Senhor nos adverte quanto a termos algumas das nossas bênçãos ou das nossas oportunidades removidas do seu lugar original, como um candelabro que é removido do lugar que tem ocupado. Neste momento eu convido você para juntos, como igreja, orarmos ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Bondoso Deus, reunidos como igreja, te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Aqui estamos confessando todos eles e, conforme a tua palavra nos ensina, estamos nos lembrando para podermos confessar e para podermos retornar ao caminho correto, aos teus caminhos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Me chamo Caio e estou aqui para compartilhar um dos versículos que mudou a minha vida. O versículo é o versículo 23 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus,
em que Jesus diz o seguinte: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse versículo foi um versículo que mudou a minha vida, porque antes da minha conversão eu tinha a concepção de um Jesus muito confortável, digamos assim. Era um Jesus que me permitiria viver em paz com Deus e ao mesmo tempo em paz com o meu pecado. Daí, quando eu li essa palavra, o Espírito de Deus me convenceu da minha iniquidade e era como se eu pudesse ouvir Jesus dizendo isso para mim. Daí esse versículo foi um divisor de águas para a minha conversão e até hoje é um versículo que me impacta e eu espero que impacte também os irmãos. Que Deus abençoe. Leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que farei de Jesus? Parte 3. Vamos orar. Deus e Senhor, nós nos curvamos diante da Tua presença maravilhosa em gratidão por todas as bênçãos que nós temos recebido. Ó Deus, obrigado porque temos a vida, temos saúde, temos a salvação, temos família, temos, enfim, tanta bênção para agradecer. E agora pedimos mais uma, a de que fales ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pôncio Pilatos
fez uma pergunta aos judeus: que farei de Jesus chamado o Cristo? Vimos que a primeira resposta que a alma crente deve dar a essa pergunta é: eu crerei nele. Uma segunda resposta que vimos domingo passado é: eu adorarei, eu o adorarei. E hoje veremos que o amor a ele é a maior motivação para obedecer a ele. O amor a ele é a maior motivação para obedecer a ele. Há uma frase de uma senhora francesa chamada Madame Guyon, e essa senhora faleceu em 1717. Ela foi uma autora religiosa francesa, foi perseguida pela sua própria igreja, a Igreja Católica Romana, e foi presa na Bastilha por 6 anos, de 1695 a 1703. Mas ela tem uma frase sobre Jesus que eu acho fantástica. Diz assim: nada posso contemplar senão a Jesus. Ele é o meu sustento. O seu amor ocupa todo o meu ser. O seu amor ocupa todo o meu ser. Que farei de Jesus? O crente responde: eu o amarei. E daí alguém pode perguntar: que diferença fará amar ou não a Jesus? Agora vem as diferenças. Em primeiro lugar, por amá-lo, renunciarei ao mundo. Quando Deus enunciou o segundo dos 10 mandamentos, o texto de Êxodo, capítulo 20, diz assim no versículo 5, falando das imagens: não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Espera aí, quer dizer que Deus sente ciúmes? Ciúmes que nem a gente sente? Será que isso está certo? Eu li uma resposta que eu achei interessante quando alguém fez essa pergunta, se Deus é ou não ciumento. A resposta dizia assim: se um marido visse um outro homem cortejando a sua mulher, esse marido estaria certo em ter ciúme, por ser o único que tem o direito de cortejá-la. Esse tipo de ciúme não é pecado, pelo contrário, é completamente apropriado. Ser zeloso, ser ciumento de algo que lhe pertence é algo bom e apropriado. O ciúme é pecado quando desejamos algo que não pertence a nós. E esse mesmo autor diz: culto, louvor, honra, adoração, isso tudo pertence a Deus, pois só Ele realmente é digno disso tudo. É com esta imagem, então, de Deus zeloso, que nós devemos entender e ler Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ali lemos assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Mas o que eu acho interessante é que esse vocativo ali no início logo, infiéis, no grego é uma palavra cuja tradução literal seria adúlteras. Adúlteras, por isso a Revista e Corrigida e outras traduções antigas colocaram assim: adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, ou você se casa com o mundo ou você se casa com Deus. Amizade com o mundo significa traição espiritual. E Tiago, quando diz isso, Tiago 4,4, ele está em sintonia com o apóstolo João. E o apóstolo João escreveu
em 1 João capítulo 2, versículo 15, o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E os dois, Tiago e João, estão em sintonia com Jesus, que disse: aquele que tem, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, Revista e Corrigida diz, e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama. Então, o amor a Cristo é que nos leva a renunciar ao mundo, a desprezar a amizade que o mundo propõe a gente. Mas, em segundo lugar, por amá-lo, renunciarei à própria vida. Por amá-lo, renunciarei à própria vida. O grande pregador de Dallas, da primeira igreja batista de Dallas, Texas, W.A. Criswell, ele contou num sermão que ele estava certa vez na cidade de Hong Kong, na China. E ele diz: eu estava em Hong Kong quando algumas pessoas estavam deixando a China comunista. E essas pessoas me falaram de uma pequena igreja na China. Olha o que aconteceu com essa pequena igreja na China. Todos os membros haviam sido mortos, foram martirizados. Sabe como? Suas cabeças foram cortadas. Que coisa triste, quando os comunistas tomaram o poder na China, eles fizeram muita barbaridade. O que aconteceu foi que, diz Criswell, os ateus, aqueles bandidos, reuniram todos os membros da igreja, puseram-nos numa casa e expulsavam um de cada vez, perguntando se eram cristãos, se serviam a Cristo. E quando as pessoas diziam sim, eles cortavam as cabeças, uma pessoa de cada vez. Olha que tragédia, olha que tristeza. A última pessoa a sair dessa casa infeliz foi um garotinho. E os bandidos chineses, conta Criswell, aqueles assassinos rudes, hesitaram em cortar a cabeça daquele menino. E o líder daqueles homens horríveis mostrou ao menino uma pintura, uma gravura, onde aparecia a figura de Jesus. Colocou essa figura no chão e dizendo para o garotinho: com o seu calcanhar, esmigalhe essa gravura de Jesus até virar pó. E aí nós vamos deixar você viver. E o garotinho, vendo aquela gravura no chão, olha que coisa linda, irmãos, levantou os olhos para o céu e disse, uma oração pequena, breve. O garotinho disse: Senhor Jesus, uma vez tu morreste por mim, desta vez eu morrerei por ti. E o próprio garoto abaixou a cabeça, sinalizando que podiam cortar. Podiam decepar a sua cabeça, que ele estava pronto para morrer por Jesus. Infelizmente, meus queridos, não se registrou o nome desse garoto, mas a igreja sabe o nome de muitos mártires, vidas preciosas que se entregaram ao martírio em vez de negar a sua fé. E um desses mártires, eu mencionei há poucos domingos, chamava-se Inácio de Antioquia. Ele teria nascido aí entre os anos 35 e 50 e foi martirizado entre os anos 107 e 110 depois de Cristo. E ele foi sacrificado no Coliseu de Roma. Eu falei dele semanas atrás, quando falei daquele menino, quando Jesus colocou um menino no meio dos discípulos e disse: quem não se tornar como esse menino? Então a tradição diz que esse menino se chamava Inácio e teria sido depois o grande bispo, o grande pastor Inácio de Antioquia. E ele foi então martirizado no Coliseu romano.
Quase 1000 anos depois, ou mais de 1000 anos depois, o grande teólogo Tomás de Aquino escreveu sobre isso. Inspirado em Inácio de Antioquia, no testemunho belo de Inácio de Antioquia, Aquino escreveu: entre todos os atos de virtude, o martírio é aquele que manifesta no mais alto grau a perfeição do amor. Porque tanto mais se manifesta que alguém ama alguma coisa, quanto por ela despreza uma coisa amada e abraça o sofrimento. É evidente que entre todos os bens da vida presente, aquele que o homem mais preza é a vida, e ao contrário, aquilo que ele mais odeia é a morte, principalmente quando vem acompanhada de torturas e suplícios, por medo dos quais até os próprios animais ferozes se afastam dos prazeres mais desejáveis, como disse Agostinho. Isso é Tomás de Aquino escrevendo. Deste ponto de vista, é evidente que o martírio é, por natureza, o mais perfeito dos atos humanos, enquanto sinal do mais alto grau de amor, segundo a palavra da Escritura, que diz: não existe maior prova de amor do que dar a vida por seus amigos. Então, resumindo essa grande frase, essas boas frases de Tomás de Aquino, é que o dar a vida por Jesus só acontece quando nós realmente amamos a Jesus. Se faltar amor a Jesus, nós vamos correr da fogueira, nós vamos correr da execução. O amor a Cristo é que nos leva a renunciar à própria vida, se for preciso. Então, por amá-lo, nós renunciamos ao mundo, por amá-lo, renunciamos à própria vida. Em terceiro e último lugar, por amá-lo, renunciarei ao ego. O amor a Jesus, queridos irmãos, o amor a Jesus nos faz abrir-nos para os outros. Olha, eu não conheço melhor motivação para fazer o bem do que o amor a Jesus. Como J.I. Packer escreveu, só o Espírito Santo pode criar em nós o tipo de amor para com o nosso Salvador que transbordará em simpatia imaginativa, criativa e ajuda prática para com o seu povo. A menos que o Espírito esteja nos treinando no amor, não somos pessoas adequadas para ir para um seminário ou um curso de treinamento para aprender o know-how ou dominar áreas específicas da obra cristã. Packer faz aqui uma denúncia gravíssima. Líderes talentosos que são egocêntricos e sem amor são uma praga para a igreja, em vez de serem uma bênção. Precisamos amar a Jesus se nós quisermos fazer o bem às pessoas. Aliás, dito de outra forma, só faremos o bem na medida em que amarmos o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa semana passada eu li um artigo, um irmão aqui da igreja me mandou um link de um artigo na Folha de São Paulo. E eu achei interessante porque a Folha entrevistou um doutorando em antropologia chamado Juliano Speyer, que esse doutorando está lançando inclusive um livro chamado Povo de Deus, falando dos evangélicos. Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam? Achei interessante porque é um artigo que tem um olhar que favorece os evangélicos, que é uma coisa rara na imprensa secular, você sabe disso. Geralmente quando a imprensa secular, quando ela fala de evangélico, ela fala mal, quase sempre. Mas essa entrevista, ela vem em nosso favor. E segundo Speyer, segundo esse doutorando, os evangélicos serão no Brasil maioria em 2032. Há
prosseguir, a continuar o crescimento dos evangélicos no Brasil, no nível em que se dá hoje, então nós seremos maioria em 2032. E com uma visão otimista, esse pesquisador afirma o seguinte, ele falando: nessa igreja evangélica, você dá voz à sua religiosidade profunda. Você é ouvido como pessoa, não como número ou um funcionário. Você põe para fora as suas inquietações, as suas frustrações e dores. Aí eu pensei, quando a gente pede oração, né? Quando você num pequeno grupo, ou num coro, ou numa escola dominical, você peço oração porque eu estou meio desanimado. Quer dizer, você está verbalizando as suas frustrações e as suas inquietações. Continua ele. Além disso, há uma rede de ajuda mútua. 2 pontos. Quando o marido fica desempregado e se arruma emprego, o filho se envolve com drogas e encontra um lugar para ser tratado, o marido que batia na mulher encontra caminhos para negociar uma harmonia em casa. E aí ele diz, é um estado de bem-estar social informal. Um estado de bem-estar social informal. Não sei se você sabe o que quer dizer estado do bem-estar social, né? Algumas sociedades europeias e também na América do Norte, no Canadá, por exemplo, o sistema o governo adota uma política do bem-estar social, ou seja, o Estado vai na direção do indivíduo, fazendo bem a ele, né? Fazendo bem, facilitando as coisas, enfim, é uma ideia interessante. E ele diz aqui então que o Estado, que a igreja é um estado do bem-estar social informal. Agora, por que os crentes fazem isso? Por que os crentes ajudam uns aos outros? Por que os crentes oram uns pelos outros? Por que fazem vaquinhas para ajudar uns aos outros? Você sabe por quê? Porque amam a Jesus. Esta é a razão dessa atividade toda, é que eles, os crentes, amam a Jesus. Agora, imaginemos o contrário, alguém dizendo que ama Jesus e não faz nada disso. Então, imaginemos Jesus questionando cada um de nós. Ele diria, se me amas, por que não sou prioridade em tua vida? Ah, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Por que não sou prioridade? Jesus continua perguntando, se me amas, por que não me consultas em oração antes de tomares uma decisão? Se me amas, por que não estudas a minha palavra em casa? E por que não a estudas na igreja? Em outras palavras, perguntaria Jesus, por que foges da escola dominical se dizes que me amas? Se me amas, por que evitas os cultos ao meu nome? O máximo que podes, evitas. Porque a minha igreja é apenas um detalhe em tua vida. Se me amas, por que falas mal das outras ovelhas que eu também amo? Se me amas, por que não entregas o dízimo e não participas do sustento da minha obra aqui e ao redor do mundo? Se me amas, por que não te preocupas em me apresentar aos teus amigos e parentes? Se me amas, por que reclamas quando as coisas não saem do jeito que queres? Se me amas, por que não posso contar contigo para nada? Essa é uma pergunta interessante. Amamos a Jesus, dizemos, mas os nossos atos, muitas vezes, desdizem essa declaração. O amor a Cristo é que nos leva a renunciar ao próprio eu. Quanto custa? Quanto custa a você dizer que ama a Jesus? Custa alguma coisa? Porque a algumas pessoas custa a própria vida, como aquele garoto chinês que você ouviu, aqueles crentes daquela igreja. A própria vida. Ainda hoje, em muitos países, alguém paga com a vida o fato de crer em Jesus.
A outras pessoas custa a família. A outras pessoas custa ainda a segurança do emprego. Em alguns lugares as pessoas perdem o emprego quando dizem que são seguidoras de Jesus. E aí eu conto uma história para terminar e que mostra muito bem esta frase final, né? A algumas pessoas o seguir a Jesus custa o próprio emprego. É uma história de um adolescente na cidade de Montreal, no Canadá. O adolescente compôs um poema em 1862. Esse adolescente se chamava William, e a família dele era Featherstone, então é William Featherstone. O garoto, um adolescente, em 1862, fez um poema em que ele elogiava, ele declarava o seu amor a Jesus. Uma atriz em Montreal aceitou a Cristo como seu Salvador. E por isso ela entendeu que ela deveria encerrar a sua carreira teatral. 1800, imagina. Então chamou o pai era o diretor da companhia teatral, e ela contou a ele: pai, eu estou encerrando a minha carreira, eu vou parar, não vou mais continuar, porque agora eu quero servir a Jesus. E o pai procurou por todos os modos e palavras convencê-la do contrário. Por fim, ela concordou em participar de uma peça agendada havia já algum tempo antes da conversão. E na noite da apresentação, a cortina se abriu e a atriz se achava sozinha em cena, sozinha no palco. Foco de luz sobre o seu rosto, e aquela moça com voz firme declamou o poema do adolescente William Featherstone. E o poema diz assim: Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. Feliz eu te rendo louvor que é só teu. Meu mestre divino, Senhor e meu Rei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Segundo verso: eu te amo porque tu morreste por mim, eu te amo porque teu amor não tem fim, em ti confiança para sempre terei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, terceira e última estrofe, eu te amo na vida e na morte também, sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora e para sempre por ti viverei, e a ti, ó meu Cristo, me submeterei. A atriz pronunciou estes versos do fundo da alma, e em silêncio se retirou do palco e nunca mais voltou à profissão. 2 anos depois, em 1864, o poema foi musicado. E até hoje nós cantamos esse poema, é um dos hinos que está tanto no cantor como no inário para o culto cristão. Jesus é o nome do hino. Jesus, sempre te amo. O apóstolo João explicou com a maior precisão possível: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama Jesus? Está disposto, querido amigo, realmente a pagar o preço que esse amor exigir? Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor Criador, nosso amo, nosso Rei, dono do nosso coração, nós bendizemos o Teu nome por pertencermos a Ti. E nós Te louvamos, Senhor, porque vivemos num país onde há liberdade de culto, onde não temos que pagar com a vida por causa
da confissão dos nossos lábios. Muito obrigado por este grande privilégio. Ajuda, Senhor, os irmãos que estão neste momento vivendo em países onde é perigosíssimo dizer-se cristão. Ó Senhor, ajuda a nós todos a afirmarmos a nossa fé e que a nossa fé se baseie em nosso amor por Jesus Cristo, teu Filho, em cujo nome oramos. Amém. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu, meu mestre divino, eu amo meu rei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora e pra sempre por ti viverei. A ti, ó meu Cristo, me É um prazer, irmãos, participar deste culto para trazer uma palavra sobre o Projeto Itabar. Projeto que anualmente envia uma equipe aos lares Batista FF Sorém, localizado em Porto Nacional, ali, pertinho de Palmas, no estado do Tocantins, e também o Lar Batista Davi Gomes, sediado na cidade de Barreiras, no estado da Bahia. E esses lares, conforme nós sabemos, eles abrigam com muito carinho e há muitos anos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E o que está acontecendo com relação ao Projeto Itabar é que muitos irmãos estão perguntando: e o Projeto Itabar não vai acontecer este ano? Mas, na verdade, todos nós estamos sentindo aquela falta de passar ali no saguão da igreja, parar na mesa do celeiro, cumprimentar aquelas senhoras bonitas, coordenadas pela irmã Nilza Machado, pegar uma balinha, depois examinar a listagem com os nomes das crianças, o cartão com o perfil de cada uma delas, escolher uma, pegar aquela sacola bonita, levar para casa e depois trazer cheia daquelas coisas que as crianças pediram. Mas eu trago uma boa notícia para todos nós. A igreja vai sim realizar o Projeto Itabar 2020, mas de uma maneira diferente, porque em função da pandemia, nós não podemos enviar uma equipe aos lares, mas nós podemos e devemos enviar uma oferta de amor
para que os próprios lares possam fazer todas ou parte das atividades que a nossa equipe anualmente faz. Atividades aquelas que toda criança gosta, que todo adolescente gosta, que todos nós gostamos, que é participar de estudos bíblicos, mas receber um bonito presente de Natal, participar de uma ceia farta, por que não? Um suculento churrasco, fazer também um amigo secreto e depois revelar esse amigo secreto numa noite alegre, festiva, cheia de pizza e muito sorvete. Mas, para que isso se torne realidade, a gente precisa contribuir. E eu estou aqui para pedir aos irmãos e a todos os amigos que nos assistem e que desejarem contribuir, que façam a sua oferta de amor. Para isso, use a conta corrente da igreja. No site da igreja, nós temos todos os detalhes sobre isso. Então, irmãos, concluindo, peço que orem pelos lares, que orem pelos missionários, que façam sua oferta de amor, que ajudem a fazer uma criança feliz. Concluímos este culto agradecendo a você a sua companhia conosco nesta manhã. Queremos convidá-lo a voltar às 19 horas, estaremos neste mesmo canal, louvando o nome do Senhor e meditando na palavra do Senhor, nos pensamentos de Deus, deixando que eles também influenciem os nossos pensamentos. Nós queremos então encerrar este culto com a bênção de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Bom domingo a todos. Até mais. Deus abençoe. Sua paz nós vamos